Hora de falar sobre o Corinthians campeão da Copa do Brasil com Memphis Depay e Fabinho Soldado detonando a política alvinegra. Começar do começo, Corinthians venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã, sagrando-se tetracampeão da Copa do Brasil. O título, o segundo na temporada, garantiu ao Corinthians 77 milhões de reais de prêmio, além da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Baita ano esportivo. O Corinthians foi o único time paulista a vencer títulos numa temporada marcada por todos os problemas do mundo extracampo. Corinthians de 2025 terminará o ano com cerca de 3 bilhões de reais de dívida. Nenhum clube da história no Brasil ou na América do Sul passou a dever tanto. Timão que vai registrar um rombo superior a 200 milhões de reais somente em 2025. O presidente Augusto Melo foi empichado depois de investigação que provou participação dele em enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outras coisas. O Timão, campeão paulista e da Copa do Brasil, está proibido de contratar atletas pela FIFA, o famoso transfer ban, há meses. Só 2 reforços chegaram, Vitinho e Angeleri, antes do transfer ban, ambos de forma gratuita. E depois de tudo isso, Corinthians ainda se sagra campeão, vendo o Palmeiras, o São Paulo e o Santos terminarem a temporada sem qualquer taça. Apesar da festa e da alegria dos corintianos, Fabinho Soldado, executivo de futebol, não confirmou sua permanência para 2026. Já havia contado para vocês no domingo que o Fabinho havia afirmado aos dirigentes do Corinthians que deixaria o clube. Na entrevista pós-jogo ele disse o seguinte, abre aspas, minha vontade sempre foi de permanecer, mas confesso que esse pequeno grupo que existe no Corinthians incomoda a todos. Parece que o profissionalismo atrapalha. Se o Corinthians quer se tornar uma equipe grande, precisa olhar para a prática das equipes que estão liderando os campeonatos, que têm profissionais sérios. Vamos ter uma conversa com o presidente para entender o planejamento para 2026, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Memphis Depay, no gramado do Maracanã, também foi extremamente crítico, afirmando o seguinte, quem quer ferrar o Corinthians, bora, saia desse clube, saiam da diretoria, esse clube precisa de estrutura, e eu venho para trazer estrutura, mas preciso de mais ajuda. Com a conquista do título, dá para cravar que Dorival Júnior segue para a temporada de 2026, ele corria enorme risco de demissão caso não fosse campeão. A situação do Fabinho Soldado será decidida nos próximos dias. Memphis está garantido para 2026. Ele pensa que não vale a pena deixar o clube a 6 meses do fim do contrato, algo que pode prejudicar sua participação na Copa do Mundo com a camisa da seleção holandesa. Timão que promete pagar nos próximos dias o transfer ban, grana de 77 milhões de reais do prêmio da Copa do Brasil, ajuda na quitação dessa dívida que vai permitir ao Corinthians buscar contratações. Saideira do giro de notícias, Luciano Vieto, que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, está de saída do Racing à procura de times no exterior. Caberia no seu clube do coração e pode chegar sem qualquer custo. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir uma notícia do portal chamado Time do Povo. A informação é de que o Corinthians rejeitou a oferta de 40 milhões de reais pelo Hugo Souza. O nome do clube não foi revelado, se trataria de um time italiano. Entrei em contato com o staff do jogador e também com o Corinthians, até por conta da decisão da Copa do Brasil, ninguém quis se posicionar. De qualquer forma, o Corinthians teria dito não para a oferta, porque entende que o Hugo Souza vai render mais. A grande percepção no Parque São Jorge é de que o Hugo Souza não deve durar muito tempo no clube. Cada vez maior o assédio sobre o jogador, tem essa oferta do time italiano, tem uma especulação de que o Milan o quer. Também ouvi ao longo da semana do staff do jogador que um time da Inglaterra também monitora os passos do atleta, que já foi convocado para a seleção brasileira. O Hugo Souza foi decisivo na classificação do time para a final da Copa do Brasil e com isso vai se tornando cada vez mais latente a possibilidade de um negócio com o futebol europeu, com a lembrança de que o Hugo custou apenas 5 milhões de reais junto ao Flamengo, um dos melhores negócios de Fabinho Soldado à frente do cargo de executivo de futebol alvinegro. Nicola, tem informações se o Angeleri fica no Timão? Marcos Paulo, as últimas conversas foram bem positivas, a tendência é que essa renovação aconteça. O Corinthians vai ficar com a parte da grana do título ou vai todo para o Memphis e para o transfer ban? Vamos lá. O Memphis tem direito a 4.725.000 reais livres de impostos. Vai dar mais de 5 milhões de reais. Dessa vez, ao contrário do Paulistão, o bônus do Memphis é pequeno, né?
perto do prêmio que o Corinthians vai ganhar. No Campeonato Paulista, o prêmio da Federação Paulista era de 5 milhões de reais. Na Copa do Brasil, o prêmio é de 77 milhões de reais. Então dá para dizer que ficou folgado para o Corinthians. O grande problema é o transfer ban. O Corinthians tem 41 milhões de reais para pagar para o Santos Laguna e 44 milhões de reais para pagar para o Matias Rojas. Além dessa questão dos 5 milhões de reais de prêmio ao Memphis, tem também prêmio para os jogadores, né? Para os outros jogadores, aquelas promessas, aquelas conversas normais que existem. Esse dinheiro que o Corinthians dá para quitar com o Memphis, Nicola, e o transfer ban complicado, espero que eles se afundem ainda mais. O Everton Caracho perguntando se o Memphis fica até junho, sim. O Memphis não vai deixar o Corinthians, primeiro porque sabe que se ele se mudar 6 meses da Copa para um clube onde talvez ele não jogue, ele pode ter prejuízo nessa preparação para a Copa, depois porque ele sabe que não tem, que não vai encontrar com facilidade um clube para pagar 6 milhões de reais por mês. O Vinícius Luiz, Nicola, esse título pode mascarar muita coisa errada acontecendo no Corinthians no futuro? Pode, é uma possibilidade real. Por exemplo, você logo de cara fica com o Dorival Júnior, mesmo trabalho, exceção à Copa do Brasil não sendo bom. Mas, cara, título é sempre título. O torcedor corintiano tá festejando. O Corinthians vai embolsar 77 milhões de reais, vai garantir vaga na Libertadores da América. Para quem não é corintiano, certamente essa reflexão vai caber para o torcedor corintiano. Os caras não estão nem aí e nem acho que deveriam estar, pelo menos nesse momento, né? O Bruno Salvador, BYD vai renovar com o Corinthians. Brunão, acho uma tendência, acho provável. A BYD havia fechado com o Corinthians um patrocínio específico para as 2 partidas finais da Copa do Brasil, patrocínio que garantiu R$1 milhão ao Timão. E deixou-se aberta a possibilidade da extensão desse contrato de acordo com a repercussão. Acredito que a BYD acabe ficando, até porque o Corinthians tem 4 espaços abertos no uniforme. Deixa eu acrescentar uma outra informação importante e exclusiva sobre o Corinthians. Contei no vídeo de hoje cedo, não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir. Coisa de um mês atrás, o Soldado procurou o presidente Osmar Stabile e o técnico Dorival Júnior. Essas conversas aconteceram de maneira separada, não é que ele juntou os dois e falou. Primeiro ele comunicou ao Dorival, que é alguém mais próximo dele, depois o Fabinho procurou o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. E nas 2 conversas ele passou o mesmo recado. Pessoal, seguinte, vou ficar até o fim da temporada, vou trabalhar o máximo para que o Corinthians escape do rebaixamento, não corra risco e termine com o título da Copa do Brasil. Naquele momento ainda existia alguma possibilidade, ainda que remota. E aí, mas independentemente do desfecho, com ou sem título da Copa do Brasil, eu não vou ficar para 2026. O Dorival falou, mas por que, Fabinho? Você que me contratou, você é o meu homem de confiança aqui, não dá, não tem como. Na conversa com o presidente, Osmar Stabile, o Osmar tentou dissuadi-lo, tentou fazê-lo desistir. Não, Fabinho, não é hora de falar sobre isso, mas para frente a gente conversa. E o Fabinho falou, presidente, o senhor nunca tive problema com o senhor, respeito o senhor, mas a pressão é enorme, todo mundo desconfiando de mim, todo mundo colocando em dúvida o meu caráter, não é esse o ambiente que eu quero. Então vou trabalhar muito para ser campeão, para tentar sair por cima, mas eu quero sair, tá? E o presidente falou, tá bom, então no final do ano a gente senta para conversar. A grande reclamação do Soldado diz respeito ao fato de conselheiros muito próximos do presidente trabalharem desde o começo para que o Fabinho Soldado fosse mandado embora. Tudo porque ele ganha hoje 370 mil reais por mês. O último aumento salarial foi concedido pelo então presidente do Corinthians, e isso se deu semanas antes de o Augusto Melo sofrer um impeachment. Tá? E aí pegou muito mal. O Fabinho ganhava 250 mil, passou a ganhar 370 mil. Ainda há, no contrato assinado pelo Augusto e pelo Fabinho, um reajuste para 430 mil a partir de janeiro. Muita gente no Corinthians desconfia que exista a rachadinha. Eu não tenho a mínima capacidade de afirmar isso ou de comprovar isso, mas essa é a suspeita geral, de que o Augusto pegue um pedaço do salário do Fabinho. O Fabinho se incomodou demais com tudo isso, e por isso o Fabinho comunicou, coisa de um mês atrás, os dirigentes do Corinthians, que sairia. Vamos ver se ele mantém essa palavra, se ele muda de ideia. O que a gente sabe também é que o Internacional tem a intenção de contratar o Fabinho, tá? O Internacional ainda não contratou um executivo para o lugar do André Mazzucco, porque espera o Fabinho Soldado. Thiago Barros, Dorival ganhou 4 Copas do Brasil com 4 times diferentes. Santos, São Paulo, Flamengo e Corinthians. Não é pouca coisa, né? Mas o trabalho dele no Corinthians, isso que é muito louco, né?
O trabalho dele no Corinthians não foi bom. Era um Corinthians que escolhia jogos, que fazia algumas grandes apresentações, como as 2 partidas finais do Campeonato Paulista, como os 2 jogos contra o Palmeiras, como o jogo contra o Cruzeiro em Minas Gerais na Copa do Brasil, mas foi um Corinthians que ao longo da temporada me pareceu displicente, me pareceu preguiçoso, enfim, o título muitas vezes encobre as coisas, né? E a falta de títulos muitas vezes ofusca outras coisas boas. Acho que nesse caso específico tem essa situação muito clara. Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Com o Corinthians sendo campeão, esse dinheiro do título pode ser penhorado? Não acredito. O André Cury é quem tem conseguido penhorar várias das receitas do Corinthians nos últimos tempos, né? Imagino que essa grana vai ser utilizada para pagamento de uma série de verbas atrasadas e mais do que isso, para a quitação do transfer ban. O Timão precisa de 85 milhões de reais para fazer as quitações com o Santos Laguna e com o Matias Rojas, tá bom? Anderson José da Silva. Nicola, boa noite. Timão campeão. Eu avisei que teríamos 2 títulos essa temporada e a porcada ficaria no cheirinho. Deus é bom demais. Eu também já havia feito esse alerta, né? Quando Corinthians e Palmeiras iam caminhando para a reta final de temporada, eu dizia, olha, foi até no programa no Arena SBT, olha, há um risco real de o Corinthians terminar o ano com 2 títulos e o Palmeiras sem nenhum, tá bom? O Igor Silva, Dorival e Copa do Brasil é a garantia de título. Dorival acaba de emplacar seu 4º título da Copa do Brasil, 3º nos últimos anos. Ele venceu com o São Paulo, venceu com o Flamengo e venceu também com o Corinthians. Trabalho no Corinthians contestado, com muitos problemas, mas na Copa do Brasil, de fato, a campanha foi brilhante. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.